O ano era 1997. Buffy a Caça-Vampiros estreava na TV, Pânico ganhava sua primeira e aguardada sequência e um novo slasher do mesmo roteirista gerou outro fenômeno de bilheteria. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, baseado na obra da Lois Duncan. Todos os olhos estavam voltados para aquele novo terror envolvendo um acidente de carro, um segredo de morte e um assassino pescador vingativo. Com um orçamento estimado em 17 milhões de dólares, o longa praticamente alcançou esse valor logo em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos, lá em outubro de 1997, e por fim, totalizou mais de 125 milhões de dólares no mundo todo. Isso sem contar a trajetória no home video, que foi outro sucesso absoluto. You know what you did last summer? Buy it now on video. If you haven't seen the year's most terrifying motion picture, What are you waiting for? buy it now on videocassette and DVD. Aqui no Brasil, por exemplo, chegou um pouquinho atrasado nos cinemas, lá em março de 98. Com todo esse sucesso, logo ideias começaram a borbulhar para dar continuidade à jornada da Final Girl Julie James contra o vilão Ben Willis, que se recusa a morrer antes de concluir a sua vingança. No vídeo de hoje, bora adentrar alguns segredos de Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, como ideias que não viram a luz do dia, como o argumento oficial foi concebido e escolhido, o início da divulgação e também uma cena espetacular que estava no roteiro, mas que acabou sendo descartada por questões de orçamento. Aperta o play e volta comigo para 1997, que é onde o nosso vídeo de hoje vai começar. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas segundas, quintas e sábados tem short. Então tem conteúdo a semana toda por aqui. Bom, continuando o que eu estava comentando no início do vídeo, com a previsão do sucesso que Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado faria no cinema, a ideia de uma continuação era certa. Na época, o Kevin Williamson já estava envolvido em diversos outros projetos, então a continuação teria que provavelmente ganhar um novo roteirista, caso os produtores quisessem que o filme fosse lançado logo, né, para aproveitar ali o hype do primeiro filme, que foi justamente o caso. Ainda em 1997, pouco tempo depois da estreia do filme nos cinemas, o diretor Mike Mendes apresentou um argumento para o que viria a ser Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado 2. Até então, ele só tinha na filmografia longas como Killers, Heróis da Violência de 96, que foi a sua estreia na direção, e a comédia Bimbo Move Bash de 97. A continuação de Eu Sei poderia ser aí a sua grande chance de comandar uma super produção, um orçamento bem mais robusto do que ele estava acostumado e também com uma equipe bem maior. Sua ideia era focar na Julie na faculdade, lidando com seus fantasmas do passado, enquanto novos assassinatos acontecem ao seu redor, indicando que o pesadelo não tinha acabado. Segundo matéria publicada no site Bloody Disgusting, em 30 de março de 2022, o diretor Mike Mendes ainda compartilhou que seu objetivo com essa continuação era fazer um filme de terror mais pesado e violento que o primeiro, algo mais próximo dos filmes de terror que ele cresceu assistindo nos anos 80. Uma das reviravoltas propostas pelo Mendes seria aproveitar o gancho do primeiro filme, em que é levantada a dúvida sobre as reais intenções do Ray, já que em boa parte do primeiro filme a índole desse personagem é questionada, né? Não só pela Julie, mas também pelos amigos dela. O Mike Mendes queria pegar essa dualidade sugerida do personagem e trazer de uma forma mais obscura na sequência, como se ele ficasse completamente obcecado pela Julie, tendo ciúmes de todos que se aproximavam dela. Com isso, nessa possível continuação que ele imaginou, o público iria se questionar se os assassinatos estavam de fato sendo cometidos pelo Ben Willis, né, num retorno aí na continuação, ou se o Ray teria algum envolvimento, porque ele realmente seria esse personagem questionável aí na continuação. O Mendes tinha até uma ideia de como seria o embate final da Julie com o pescador, com direito a referências e tudo. O terceiro ato seria uma homenagem a Brinquedo Assassino 3, de 91, em que a Julie estaria em uma espécie de casa dos monstros de um parque de diversões e iria descobrir que, na verdade, estava sendo perseguida não por um, mas por dois pescadores assassinos, o Ben Willis e o Ray, que não estavam juntos na matança e iriam travar ali um duelo final no terceiro ato, que terminaria com a morte do Ray
e o Ben Willis escapando com vida para uma próxima possível continuação. Mas seu argumento foi recusado e, pelo que ele descreveu da ideia, nada de fato foi utilizado no que a gente viu quando a continuação chegou nos cinemas em 98. E além de apresentar outra direção ao personagem do Ray, outra coisa interessante da ideia do Mendes, no meu ponto de vista, era o lance de focar na vida universitária da Julie, algo que vimos muito pouco no primeiro filme, ali nas interações da protagonista com a personagem Deb, sua colega de quarto, interpretada pela atriz Rasul Jahan, que no corte do cinema aparece em poucas cenas quando tem ali o salto temporal de 1 ano. E aqui é curioso porque a Deb teria sim uma cena no final original do primeiro filme. E esse momento, mesmo que descartado, acabou sendo utilizado de outra maneira, mas de forma oficial. Um final alternativo em que a Julie recebia um e-mail ameaçador do assassino e que agora estava sendo usado como gancho para mostrar que a história não tinha terminado. Olha só. This fall, one student is returning for her sophomore year. You got a letter. What is it? A new chance to start again. Just another frat party. Knock yourself out. Thanks. And an old secret that just won't die. E bom, como que o roteirista Trey Calloway acabou conseguindo o concorrido cargo de escrever o que de fato a gente viu no cinema como Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado? Diferente do Mike Mendes, o Trey Calloway recebeu um convite direto dos produtores para apresentar uma ideia. Isso porque em 1996 o Trey Calloway conseguiu vender uma ideia para um longa de ficção científica para a Columbia Pictures, um argumento que depois acabou se tornando na série Mercy Point. Make an appointment with the doctors of Mercy Point, a hospital in space, on an all-new Mercy Point, only on UPN. Enquanto ele trabalhava no tratamento do roteiro desse projeto, tentando ali colocar forma nessa ideia, o Trey estabeleceu uma relação muito positiva com os executivos da Columbia Pictures e da Mandalay, e mesmo que o filme não tenha ido pra frente e depois tenha virado uma série, foi aí nesse meio tempo que eles convidaram o Trey Calloway para que ele apresentasse uma ideia para a continuação de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Trazendo um pouco de informações divulgadas de forma oficial na estreia da continuação, trago o release da Columbia Pictures, distribuído na época, que diz que o desenvolvimento da sequência não aconteceu por acaso e começou oficialmente pelos produtores 1 mês após a estreia do primeiro filme nos cinemas nos Estados Unidos. Para o produtor Neil H. Moritz, Eu Sei foi posicionado perfeitamente com o sucesso de Pânico e as séries Party of Five, O Quinteto e Buffy a Caça-Vampiros, ou seja, por ter aí nomes em ascensão, como o roteirista Kevin Williamson e as atrizes Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar. O Moritz ainda comenta que, abre aspas, nossa primeira análise mostrou que era um filme que o público adolescente gostaria de ver. Sentimos que tínhamos acertado, mas nunca imaginamos que o filme se tornaria tão grande a ponto de ganhar vida própria. Outro comentário muito interessante é o da produtora Stokely Sheffin, em que ela afirma, abre aspas, enquanto estávamos filmando Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, percebemos que os personagens tinham vidas além da história de 2 horas que estávamos contando. Quando o filme estava nos cinemas, nós pesquisamos entre os adolescentes e todos foram unânimes em afirmar que queriam saber mais. E foi aí que o roteiro do Trey Calloway foi escolhido, por criar um mundo novo com possibilidades ilimitadas no ambiente de uma ilha isolada. 4 new friends together on the perfect island vacation. But what Julie James hasn't told her friends could kill them. Em entrevista ao podcast Radical Retro Rewind, o Trey até comenta sobre esse período, dizendo que foi tudo muito corrido para ele, porque ele estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, trabalhando ali nos roteiros da série Mercy Point, no argumento de Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e tendo seu primeiro filho com sua esposa, mas que mesmo assim ele ainda estava muito feliz com todas as oportunidades. Bom, para formar seu argumento para a continuação de Eu Sei, o Trey usou histórias de seu passado. Ele diz que, quando era mais novo, trabalhava em um mercadinho e que ali perto estava para abrir um estabelecimento de bronzeamento artificial, e que o dono chamou ele ali para pedir ajuda com o nome do estabelecimento e também para fazer o logo. E naquela época ele ficou muito impressionado ali com aquelas câmeras de bronzeamento e ficou pensando,
quão aterrorizante seria se alguém ficasse preso ali dentro. Esse foi um dos pontos que ele puxou do passado dele para começar a escrever ali a história de Eu Ainda Sei. Além disso, ele também comentou na entrevista ao podcast que era apaixonado por rádio e que aos poucos foi juntando tudo isso na ideia. A Julie segue aterrorizada e lidando com os fantasmas do passado, mas ganha uma viagem com um grupo novo de amigos sem saber que vai ter que enfrentar de novo o assassino do gancho, agora em uma ilha isolada. Uma história engraçada que ele compartilhou no podcast do Ryan foi sobre o plot twist geográfico da capital do Brasil na promoção da rádio. Ele disse que na premiere do filme, a mãe dele gritou na sessão de que Rio de Janeiro não era a resposta certa, e ele tentou ali conter a mãe para que o assunto não se prolongasse e essa surpresa da história fosse revelada para o público ali presente antes da hora. Aqui no Brasil, a gente já logo soube desde o início que aquela viagem grátis era uma grande roubada, e não tem como negar que se tornou uma reviravolta icônica pra gente. After what happened last summer, We are going to the Bahamas! Já em entrevista ao blog britânico Blurryflix, publicado em 2018, o Trey Calloway comentou que quando recebeu o convite para criar o argumento para a continuação, existia já uma direção a seguir com 4 pedidos. A história tinha que girar em torno da Julie James, que seguia como a protagonista. O Ray ia voltar, mas era necessário criar um novo grupo de amigos para Julie que seriam introduzidos nessa sequência e que um desses amigos, uma pessoa presente nesse novo círculo social dela, seria um dos ajudantes do assassino, onde a gente acabou ganhando aí um trocadilho maravilhoso criado pelo Trey Calloway, que é do Will Benson, que na verdade era o filho do Ben Willis. Para fechar, uma coisa já estava totalmente decidida. O título seria Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e isso não iria mudar. O Trey disse que até na época tentou ali convencer, falando que o título não fazia muito sentido, por manter Verão Passado no título, mas não teve conversa, o título já estava decidido. Enfim, ele apresentou a sua ideia do filme, com a história se passando nas Bahamas, e conseguiu vender o seu argumento. Daí, até o filme iniciar sua produção de fato, o roteirista lembra que teve por volta ali de 6 meses para finalizar o roteiro e participou ativamente de todos os tratamentos em parceria com o diretor Danny Cannon. no one gets off the hook. Julie, watch out! I still know what you did last summer. Radar. Para o roteirista, a ideia principal da continuação era que não importasse para onde você fosse ou para onde você tentasse fugir, seus problemas e seus fantasmas vão sempre te seguir e você vai ter que lidar com eles de uma forma ou de outra. E mesmo que a Julie ainda carregasse esse peso nessa continuação, ele queria que a personagem tivesse ali alguns momentos mais leves e com isso mostrar a evolução dela, para apresentar uma personagem muito mais forte nesse Eu Ainda Sei. E aí que também entra a personagem Carla, vivida pela Brandy, que tinha um papel importante na história em ajudar a Julie nesses momentos mais leves, mas também nos momentos mais intensos. A química dessa amizade realmente funciona na tela e é um dos maiores acertos do segundo filme. Uma curiosidade interessante que o roteirista também compartilhou na entrevista ao blog Blurryflix, lá em 2018, foi que o seu roteiro tinha uma cena intensa em uma piscina envolvendo a Julie e o assassino, mas que acabou sendo cortado ainda durante a pré-produção, por questões orçamentárias. A ideia é que aquele bar que a personagem da Jennifer Esposito, no caso a Nancy, trabalha, tivesse umas janelas submersas que dariam para uma das piscinas do resort. Em um determinado momento, a Julie estaria nadando ali naquela piscina e alguém que a gente só veria as mãos ia derramar líquido inflamável no filtro da piscina. Em seguida, a piscina ficaria em chamas, enquanto a Julie, em desespero, tentaria pedir ajuda para Nancy pelas janelas submersas ali que davam para o bar. A Nancy, em certo ponto, conseguiria quebrar uma das janelas e toda a água da piscina seria derramada no bar e com isso ela ia acabar salvando a Julie. Perdemos essa cena da piscina, mas se tem uma coisa que Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado não fica devendo em nada, são nos sustos e nas cenas de perseguição, vamos combinar, né? A cena da Julie presa na câmara de bronzeamento, inclusive, é uma das preferidas do roteirista. Outra coisa curiosa que o roteirista Trey Calloway só foi descobrir depois é que, simultaneamente à compra de seu argumento, a Columbia também comprou a ideia de outro roteirista que estava ali desenvolvendo uma versão completamente diferente do roteiro. Como os executivos queriam que a continuação fosse lançada assim o mais rápido possível, foi mantido aí 2 roteiristas trabalhando em roteiros diferentes até que um oficialmente fosse escolhido. O outro roteirista era o Stephen Gaghan, e sua história se passaria em New Orleans. O Trey até comentou que não chegou a ler o texto do Gaghan e que isso, da história se passar em New Orleans, era uma das poucas coisas que ele lembrava. Por mais que
que o Gaghan não conseguiu vender, né, de fato esse roteiro de Eu Ainda Sei, o Trey Calloway ficou feliz por ele, por depois ele ter conseguido outras grandes coisas, né, como por exemplo ter ganhado o Oscar por seu roteiro em Traffic. Até alguns anos depois, o Gaghan também iria escrever e produzir seu próprio suspense psicológico, e que talvez algumas pessoas lembrem da época das locadoras, o 100 Pistas, protagonizado pela Kate Holmes. Eu adoro esse filme e é um que eu quero trazer logo aqui no canal também. Mas voltando a Eu Ainda Sei, o Stephen Gaghan chegou até a ser creditado em parte do material de divulgação do filme no início da divulgação. O trailer de cinema trazia seu nome como co-roteirista ao lado do Trey Calloway, como vocês podem ver aí na tela. O nome do Stephen Gaghan até é mencionado no release do filme aqui no Brasil, como se o Trey e o Stephen tivessem trabalhado em parceria, quando na verdade cada um escreveu sua própria versão do roteiro até que só uma fosse escolhida. Além do trailer oficial, vale mencionar também que Eu Ainda Sei ganhou um segundo teaser, além daquele primeiro com o e-mail que a Julie recebia na faculdade. Nesse outro teaser, a gente vê a Julie em uma sessão de terapia com a sua médica, interpretada pela atriz Rosemary Forsyth. A cena focava em apresentar que a Julie estava tentando levar sua vida em frente, mas terminava com um jump scare do assassino saltando do espelho em direção à jovem, demonstrando que ela ainda não tinha conseguido superar esse trauma e que ele ainda ia voltar para assombrá-la. He's in my dreams, just watching me, following me, making me pay for what we did to him. The man is dead. No. He's not dead, he's just waiting. Eu lembro demais desse teaser, inclusive tenho uma lembrança de ter assistido esse teaser no cinema, se minha memória não estiver me enganando, né? Mas de qualquer jeito eu tenho certeza que eu vi de alguma forma na época, seja no cinema ou baixando na internet. Eu lembro de ter visto, porque depois, quando eu fui ver o filme no cinema, que entrou em cartaz no Brasil um pouco atrasado, em março de 99, eu lembro de sentir falta dessa cena do teaser, porque ela não tava no filme. E de fato ela não tá mesmo, e poderia até ter sido uma abertura alternativa à cena que a Julie vai se confessar na igreja, que acabou ficando de fato como a cena de abertura de Eu Ainda Sei. Mas enfim, foi uma cena aí utilizada somente para divulgação mesmo. It's time to face your fears, Julie. There is no man with a hook. It's good. Nos Estados Unidos, Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado teve sua estreia em 13 de novembro de 98 e ainda que não tenha ultrapassado a bilheteria de seu antecessor, também foi um sucesso, ultrapassando os 84 milhões de dólares no mundo todo, com um orçamento estimado em 24 milhões. Mas e aí, você gostou da continuação de Eu Sei, que levou Julie James para as Bahamas e apresentou novos personagens como a Carla e o filho do Ben Willis? Acha que o argumento descartado do Mike Mendes, com 2 pescadores e um desfecho no parque de diversões, poderia ter dado certo? Me conta nos comentários e confere se está inscrito aqui no canal para receber todos os vídeos. E já deixo como recomendação outros conteúdos sobre a franquia do Verão Passado, porque esse é um assunto que vai estar sempre aqui no canal de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like, um hype para que esse conteúdo seja mais recomendado aqui na plataforma e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!